No capítulo 3 de Marcos, nós vamos ler lá no 14, tá, irmão? Mas só para depois não ter que voltar aqui. No capítulo 3 de Marcos 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 27. Voltando aqui para Lucas capítulo 11, versículo 14, estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino dos céus. Jesus está falando aqui porque havia ali uma dúvida, havia uma maldade, na vida daqueles homens, tentando descredibilizar o reino de Deus que estava no meio deles. Jesus veio fazendo bondade, Jesus veio libertando os enfermos, curando os enfermos, expulsando os demônios, mas aqueles homens não queriam se submeter à palavra de Deus, não queriam se deixar, E aí o inimigo encontrou em seus corações oportunidade para se levantar. E Jesus diz assim: olha, os vossos filhos serão os vossos juízes. Mas ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus tem chegado no meio de vós. E ele vai dizer assim, em outra palavra também, que olha, se o diabo se dividir entre ele mesmo, como é que ele vai subsistir nos seus propósitos? Mas a palavra que o Senhor me deu está dentro dessa palavra que eu li também lá em Marcos. Não se pode vencer o valente se nós não nos revestirmos ou não tivermos a autoridade de Deus. Esse é um assunto bastante extenso, não dá para nós falarmos tudo, mas daquilo que Deus pôs no nosso coração, eu quero falar com os irmãos. Capítulo 4 de Lucas mesmo, versículo 8, nós vamos encontrar Jesus, irmãos, jejuando 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, orando em todo o tempo, porque ele sabia, que havia de vencer, ou precisava estar preparado para vencer todas as afrontas do inimigo. Então, aqui no capítulo 4, versículo 8, Jesus respondendo disse: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. O diabo tentou fazer uma aliança com Jesus. O diabo quis trazer ele para ser seu servo, quis lhe oferecer situações que pudesse a qualquer outro homem fazer brilhar os olhos. Mas Jesus sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele precisava voltar. E ele sabia que essas riquezas são riquezas passageiras, que a riqueza verdadeira é aquela que está com o Pai. Então ele resistiu ao diabo com todas as suas ofertas. Ofereceu poder, ofereceu riqueza, visibilidade, ofereceu a ele situações que a outro homem natural talvez teria sucumbido.
Mas para que Jesus pudesse ser vencedor, ele precisava conhecer o seu inimigo, e ele o conhecia. E sabendo que não venceria de qualquer maneira, a palavra do Senhor disse que ele estava jejuando já 40 dias e 40 noites. E então nós vamos ver aqui que Jesus, ele estava não só revestido de poder, mas de conhecimento, sabedoria na palavra. Os irmãos vão ver que em nenhum momento eles estão batendo o pé, gritando, expulsando, não. Ele resistiu o diabo naquilo que o diabo veio ter com ele. O diabo veio conversar com ele e convencê-lo que ele podia ser melhor estando do lado do diabo. Mas o diabo diz assim: nem só do pão viverá o homem, nem só das coisas visíveis e naturais dessa vida se faz um homem vencedor. Quando nós falamos das coisas espirituais, se nós olharmos só para as coisas materiais, nós vamos ser vencidos. Mas se nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos saber a guerra que nós estamos travando nesta terra, nessa vida, né? Então a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer lá em Tiago, eu vou andar porque eu não quero tomar o tempo ali, eu quero parar numa outra palavra. A palavra de Deus vai falar em Tiago, e aí uma coisa que me chama muita atenção, aqui em Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículo de número 7. Deixa eu ler o 6, para vocês vão entender algo aqui. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Nós vamos começar aqui falando que existe muitas vezes, irmão, um gigante dentro de nós a ser vencido. Às vezes nós olhamos só para o lado de fora, né? Para os demônios, para os problemas, para as lutas. Mas existe muitas vezes um demônio dentro de um valente dentro de nós que precisa ser dominado, a gente não consegue dominar ele. Também não vou alongar muito aqui porque o tempo não dá, né? Mas Jesus vai falar aqui, o apóstolo Paulo vai falar, o Espírito de Deus através de Paulo, e diz: olha, se você quer ser vencedor, você precisa ser o quê? Humilde. Porque humilde, irmão, ele é tratável. Humilde, ele aprende. Humilde, ele não se soberbece. Humilde, ele senta para ouvir. E se a sabedoria que lhe é oferecida é maior do que a dele, ele aprende. E não existe maior sabedoria do que a de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos nem aprender das coisas de Deus, irmão. Porque às vezes existe um gigante dentro de nós, tão grande, que a gente não consegue descer do nosso eu. Paulo vai dizer assim, Paulo, né? Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que eu seja pequeno, mas que o Senhor seja grande. Quando eu estava orando aí, o Senhor falou: existe um gigante dentro do homem, que às vezes ele mesmo não consegue ver. Existe um gigante dentro do homem que muitas vezes não compreende. Só que o diabo ele vai usar todas as oportunidades, todas as portas abertas para te fazer vencer. E se nós não entendermos, irmãos, para fechar essas brechas, rapidamente o diabo nos faz um aliado dele. Nos faz um aliado dele. Você anda como cristão, mas existe uma porta de entrada para o inimigo nas nossas vidas. Então o Senhor vai dizer aqui: olha, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Então ele vai dizer assim depois, então no segmento da palavra vai dizer: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, se deixe ser guiado por Deus, se deixe ser direcionado por Deus.
Deixe que Deus habite em você. Deixe que Deus transforme você. Deixe que Deus mude a tua maneira de pensar. Deixe que Deus te conduza pelo caminho certo da sua vontade. Paulo vai dizer assim: não sou eu mais que vivo, mas o Senhor. Então as minhas vontades são sujeitas às vontades de Deus. As minhas vontades só vão adiante se ela receber o sim de Deus. Se o propósito de Deus em minha vida são esses. Então ele vai dizer, Paulo aqui, olha, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele. Então existe uma coisa, tem um jeito, só tem um jeito de nós repreender o diabo e vencer o diabo em nós, irmão, nos humilhando ao Senhor. Vamos voltar lá? Mateus, só vou entrar em outro lugar, não vou no mesmo lugar, não, vou em Mateus, capítulo 4, vamos ler um pouquinho lá? Nós entendemos um pouquinho o que Paulo está falando aqui. Tendo jejuado, versículo 2, 4 de Mateus. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Teve que necessidades, né? Tem dia que a gente não consegue ficar um dia sem comer. A gente não consegue pular uma refeição. Imagina ficar 40 dias sem comer. Né? Tem gente que para pular o café da manhã é uma briga, né? Já tem gente que já acorda mastigando e dorme mastigando. Estou trazendo assim para os irmãos entenderem, irmão, quanta força existe em nós, quanta força existe no nosso eu, né? Mas Jesus, diz a palavra do Senhor, diz que ele teve fome. Quer dizer, ele é um homem natural como eu e você, como carne, homem. Ele era, né, vindo de Deus, mas tinha carne física, que precisava dormir, descansar, tomar banho, comer, né? Então o diabo foi aonde? Aonde ele mais precisava, achando que aquela força seria maior do que a sua necessidade espiritual. Então no versículo 3 assim: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha só, Jesus, o Espírito do diabo diz: você tem poder para fazer, você tem domínio, e Deus te deu uma autoridade para você fazer. E nós vamos ver que ele, milagres sobre o pão, sobre o peixe, né, e tantas outras coisas que Jesus fez. Então havia, era verdade. Mas a palavra do Senhor diz assim, Jesus se submete à palavra, né? Versículo de número 4. Ele respondeu e disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Jesus está se sujeitando à vontade do Pai. Ele está se deixando ser conduzido pelo próprio Deus. Ele precisava, ele necessitava, ele estava com fome, mas o que mais lhe importava é que a vontade do Pai fosse realizada. No versículo de número 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida o que ele era. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem aos teu respeito, e tomarão nas tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Essa palavra está na Bíblia, e Jesus era conhecedor da palavra, e ele sabia que isso estava escrito a favor dele, que ele poderia até usar essas coisas. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, no versículo de número 7, e disse-lhe Jesus: também, ele resistiu ao diabo, ele resistiu ao demônio. Ele disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu. Ei, diabo, todos nós estamos debaixo da vontade daquele que domina sobre todas as coisas. E se está escrito algo ao meu favor, também está escrito algo que eu preciso
dobrar à vontade de Deus. Às vezes nós pegamos um versículo bíblico e nos enchemos o peito, achamos, mas esquecemos do contrapeso daquela palavra. E aí está a derrota de muitas pessoas, que o ego dentro dele é tão grande que ele não se submete também ao total da palavra de Deus. Jesus era humilde em si, tinha poder e autoridade, mas em si ele era humilde. Sabe por quê? Essa humildade lhe levava a ser sujeito à vontade de Deus, aquilo que Deus tinha para ele. Versículo, o relógio não espera. Versículo de número 8: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse Jesus, olha só, e uma coisa que é muito engraçada, Jesus não desmentiu ele, irmão. Jesus não desmentiu o diabo. O diabo falou assim: está vendo toda essa riqueza que está no mundo aí? Eu posso te dar. Jesus não desmentiu ele. Em outra parte, Jesus vai dizer assim: nada nos será dado se o céu não for permitido. Então, se o diabo pode fazer, debaixo da permissão de Deus. Então, aqui o Senhor vai dizer assim, versículo de número 10: disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Vamos voltar lá então. Vamos voltar lá então em Tiago. Tiago, chegarmos a Deus. Chegar a Deus, irmão, é uma decisão pessoal. Você se achegar a Deus, é você que tem que decidir que você quer Ele com supremacia em tua vida, que você quer Ele no ponto mais alto das suas atitudes, dos seus desejos, das suas vontades, que as suas vontades se submetam à vontade de Deus. Quando eu me achego a Deus, eu reconheço o seu poder, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço que Ele está acima de todas as coisas. Eu me achego a Ele: Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então diz assim: olha, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos. Ponto. Pecadores. Ei, você pecador, limpa as tuas mãos de todo o pecado, porque todos nós somos falhos, irmão. Todos nós somos necessitados de misericórdia de Deus. Mas se eu não reconhecer isso, irmão, eu chego diante das situações com o meu ego lá em cima. Esse gigante muitas vezes nos derruba, irmão. Esse gigante muitas vezes nos derruba. Então diz assim: olha, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. De duplo ânimo. Uma hora eu estou em paz com tudo, o outro dia não chega não, porque eu estou apimentado. Hoje eu estou espinho puro. Não chega não. Nós temos que ser contínuo. Nós precisamos ser equilibrados. Vamos lá então para encerrar. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei o Senhor. Paulo vai dizer assim: irmão, se nós somos frágeis, sujeitos às destemperanças da vida, porque nós como homens somos destemperados, nós como homens não temos força. Então ele diz: olha, revestidos de Deus, então, glória a Deus, revestidos das coisas do Senhor, né?
Fortalecei no Senhor na força do seu poder. Paulo vai escrever aqui um pouquinho antes, ele se colocava de joelho por aquela igreja orando para que Deus pudesse dar um Espírito Santo, de maneira que Ele nos ajudasse com o nosso homem interior, porque há muitas vezes em nós uma força que só é dominada pelo Espírito Santo. Há em nós muitas vezes uma situação que só o Espírito de Deus pode mudar. Então Paulo diz assim: eu oro para que Deus dê o Espírito Santo para vocês, de maneira que Ele domine nesse homem interior, nesse gigante que há dentro de você, e te mude para que você seja agradável a Deus, para que nós tenhamos um cheiro agradável ao Senhor. Então Paulo vai dizer assim: olha, revestido de toda a armadura de Deus. Nós estamos falando aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, né? Lemos os 10, revestido de toda a armadura, porque todas essas coisas que nós aprendemos de Deus, irmão, ela é como uma armadura que nos guarda, que nos protege, que não deixa que o inimigo use as nossas fraquezas ao seu bem prazer. Então ele diz assim: olha, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o que? Firme contra todas as falsidades do diabo. Se o diabo não poupou Jesus, irmão, ele vai nos poupar. Se o diabo ele tentou derrubar Jesus, ele não vai tentar nos derrubar. Se ele tentou parar Jesus, ele não vai tentar parar você. Vai. Então, como eu posso, irmão, ter uma carreira vitoriosa? Nos revestindo das armas de Deus, que Jesus usou lá no capítulo 4. Ele usou a palavra porque a palavra estava nele. Se nós olharmos, ele era a própria palavra, mas ele teve que aprender a palavra. A Bíblia vai dizer que ele, com 12 anos, crescia em sabedoria e conhecimento. Deus não colocou dentro dele, não. Ele foi buscar, ele foi pedir, ele foi entender, ele foi estudar, ele foi se deixar ser moldado pela palavra. Ele sabia que se ele não trabalhasse legitimamente nessa terra, não seria dado a ele todo o poder dos céus e na terra. Ele não podia vir, sabe, eu sou o filho de Deus, eu já tenho tudo, eu já sei. Não, a Bíblia diz que ele crescia, quer dizer, ele não tinha, ele buscou. Ele não tinha, mas ele foi buscar. Ele foi entender os planos de Deus. Ele foi conhecer a palavra. Diz que ele crescia em conhecimento. Crescer em conhecimento é ler, é estudar. Em conhecimento e poder, autoridade, graça. Com 12 anos Jesus já orava. Com 12 anos, Jesus já se revestia da graça que veio do céu, irmão. Com 12 anos. Então ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, onde nós estamos falando aqui no 12, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Se hoje nós aceitamos Jesus, a nossa carne, a Bíblia diz que muitas vezes nós somos sanguíneos, né? Diz as pessoas que nós somos sanguíneos, né? Sangue quente. Quando alguém fala alguma coisa, você já borbulha antes de pensar, né? A língua fala antes da mente pensar, né? Então o Senhor diz: olha, você não tem mais que lutar contra a tua carne, tem que estar dominada. A tua carne tem que estar dominada, irmão. Todo dia, Senhor, eu pequei, Senhor, eu olhei, Senhor, eu falei, Senhor, eu senti, Senhor, eu desejei a morte do meu irmão. Essas coisas tinham que ter sido vencidas, irmão. Essa carne tinha que estar posta no pó. Se eu morri com Cristo, nova criatura eu sou. A gente fala lutar contra a carne e contra o irmão, não pode estar falando aqui da tua carne, que é forte em você aí, nesse homem interior dentro de você, ainda quer muito mais as coisas desse mundo que as coisas do céu.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Às vezes, irmão, a gente luta tanto com essa carne, que o diabo passa de rodão assim no meio de nós, a gente nem vê. O ego do meu quis, às vezes o eu do meu quis é tão grande, que está toda hora Jesus, Jesus, esquece qual é o verdadeiro inimigo. Porque se nós morremos com Cristo, se nós já descemos as águas e morremos, essa carne tem que estar dominada, irmão. Esse gigante dentro de mim tem que estar dominado. E aí eu posso citar aqui um monte de coisa, irmão, que a nossa carne suscita dentro de nós todo dia, se nós não tomar cuidado. Se ela não estiver morta, irmão, aleluia, misericórdia. Ó, é que o tempo não dá. É que o tempo não dá. Se eu dar uma palavra, eu não tenho noção às vezes de tudo que Deus quer falar, e aí eu fico às vezes meio atrapalhado, mas ó, deixa eu ver o que eu acho. Rapidamente, você conversa que o tempo já está bem. Ó, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 9: senti as vossas misérias, lamentar e chorar, converter os vossos risos em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador, um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outros? Quantas vezes nós fazemos isso? A gente às vezes não tem um jornal para ler, né? Não tem tempo para ler o jornal, a gente começa a ler o jornal da vida do irmão, né? Mas você viu que o irmão, mas você viu o que ele fala, mas você viu o que, mas olha aqui. Isso é só uma das coisas que a nossa carne suscita, que já deveria estar morta. Não vou nem levar mais para frente, que não dá tempo. Ó, voltando lá em Efésios, para nós encerrarmos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Quando você vê que há uma fragilidade em você, que pode te levar a pecar, busca conhecimento bíblico, entenda o que a Bíblia diz sobre o assunto, e se sujeite a Deus na palavra. Se os teus olhos te faz pecar, o que a Bíblia diz sobre isso? O que eu tenho que fazer? Mortificar os meus olhos, santificar ele, pôr domínio nele. A Bíblia diz que a nossa língua, ela é um membro pequenininho, mas que põe fogo entre os irmãos. Às vezes você não vê que você está pondo fogo, mas quando você fala, você está pondo fogo, irmão. A Bíblia diz: se você não dominar, Deus vai colocar um cabresto na tua boca. Às vezes é uma doença, às vezes é uma luta, é um problema. Em vez de você falar do teu irmão, você tem que orar dia e noite para vencer o mal. Não é mais fácil ficar na bênção? Por isso que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Essas coisas já deveriam estar em nós dominadas, irmão. Tem um monte de situação que eu poderia falar para os irmãos, mas eu vou pedir que o Espírito Santo nos ensine. Oh, Jesus, me ajuda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O que significa o dia mau? Jesus passou por dias maus, quando o diabo veio lhe oferecer coisas que ele precisava dela, mas que ele falou: não, sobre mim você não vai dominar. Sobre mim você não vai dominar. Vamos parar aqui? Vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau vem. Mas se você fez tudo certo,
ou se esforçou para fazer certo, você vai ter poder para resistir ao diabo. Aleluia. Você vai ter poder para resistir o mal. Eu podia falar de muitas situações, irmão, para os irmãos, de que às vezes o dia mal vem e a gente vê que a gente está despreparado para vencer aquela situação. Não estou falando nem de doença, estou falando de situações cotidianas que vêm à nossa volta. Ó, alguém chega perto de você e fala assim: ô meu querido, você sabe que tem um irmão, ele está falando mal de você, falando que você é isso, você é aquilo. A primeira coisa que nasce dentro de nós é a raiva, irmão, a ira. O dia mal bate a porta, você não está preparado para vencer. É verdade. Aleluia. Esses dias eu falei para uma pessoa, ele veio me trazer um assunto bravo, irmão, bravo. E eu falei: mas rapaz, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia nos ensina? Faz o que a Bíblia está. Ele voltou para fazer com uma Bíblia: ô pastor, me perdoa, não era nada disso. Não era nada disso. Eu falei: rapaz, você não estava preparado para os dias maus. Falaram mal de você, você não estava preparado para vencer o dia mau, irmão. Os dias maus vêm, irmão. Alguém vem buzinar algo no teu ouvido. Se você não estiver pronto, você é vencido por uma palavra que alguém te fala. É verdade. Desce a ira, desce a tristeza, desce a mágoa, desce a raiva no coração, e aí o diabo entra junto. Não é ele tomar posse de você, não, ele inflama aquela situação, e aí quando você vai acordar, mas aí você já pôs fogo no arraial dos crentes. Não é no arraial dos inimigos, não. Já pôs fogo no arraial dos crentes. Então revista, irmão, das coisas de Deus. Esteja preparado, porque os dias mal vêm. Mas se você estiver preparado, ele vai passar mais rápido, porque você vai estar na palavra de Deus. Amém? Vamos encerrar então, irmãos. Que Deus possa nos dar sabedoria nessa palavra, que Deus possa nos capacitar a entender, nos revestir de Deus, da palavra de Deus, porque os dias maus vêm, mas aquele que está revestido de Deus vence com mais facilidade.